Tiago, muito obrigado pela apresentação e obrigado também por nos receber. Bem-vindos, o Pedro já vos deu as boas-vindas, portanto, bem-vindos mais uma vez, bom ano, acho que ainda estamos mais ou menos na altura de o poder desejar. Nas próximas horas vamos tentar perspectivar o que vai ser 2019, com a ajuda destes profissionais, destes amigos também que todos conhecemos. Este ano pedimos a 4 pessoas, à Manuela Botelho, ao Nuno Amaral Frazão, à Susana Albuquerque e ao Ricardo Monteiro, para quem pede um aplauso, porque aceitaram o desafio de serem eles a moderar os painéis em vez de sermos nós jornalistas. Portanto, queremos acreditar que vai ser uma conversa ainda mais da indústria para a indústria. E eu começava por chamar então a Manuela Botelho, antes de avançarmos para o painel, ou para avançarmos para o painel Ano para arriscar ou jogar à defesa. Obrigada. Obrigado pelo convite. E por dar os parabéns que a APAN celebra hoje também os 30 anos, não é? Encerramos hoje os 30 anos. Encerra hoje os 30 anos. De atividade. Então, vamos chamar só o Pedro Batista, o Ricardo Clemente, o Rodrigo Albuquerque e a Sandra Alvarez para, nos próximos 3/4 de hora, conversarem contigo. Obrigada. Está bem? Obrigada. Bom dia aos 3, aos 4, aliás. Bom dia aos 4. Muito obrigado por esta confiança de me porem aqui a moderar aqui um painel sobre um tema logo pela manhã, um tema complexo e tenso, é sempre. Não é? Ainda por cima começamos em tensão, porque começamos já atrasados. Portanto, vamos ver se conseguimos falar de mídia. Com agências de mídia, mas apesar de com agências de mídia não vamos falar só de agências de mídia, vamos falar de mídia de uma forma geral. Começando por dizer que a mídia está a atravessar um momento de grande transformação, nada de novo até aqui, mas a verdade é que a transformação não tem que ver só com agências de mídia, tem que ver com todas as partes da cadeia de valor, desde os media owners até às agências, passando também pelos marketeers e pelos anunciantes. E, portanto, a pergunta que eu coloco aos 4 é, num contexto em que existe tamanha fragmentação dos mídia e que resultou uma enorme concorrência não só entre agências de mídia, mas entre os próprios mídia, e num contexto em que surgiram um conjunto de novas agências muito centradas na mídia digital. A questão é como é que agências que, enfim, com algum histórico, como é o caso das vossas, gerem toda esta concorrência entre agências e entre os diferentes mídia, e como é que cada um de vós procura diferenciar-se neste contexto de tão grande fragmentação. Não sei quem é que quer começar, se calhar as senhoras, melhor. Tá bem, posso começar eu. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada também pelo convite. E obrigada por me nomeares como a primeira. Relativamente à pergunta que colocas e à questão da concorrência e das agências que falas, eu acho que as agências, quer sejam elas agências de digital com serviço completo, agências de uma parte do digital, quer sejam as consultoras, quer sejam todo o tipo de agências que vão surgindo e que na realidade nos fazem concorrência, já não é nova concorrência, portanto já é a concorrência com a qual nós estamos habituados a lidar. E eu acho que aqui se aplica, se calhar, aquele ditado: o que não nos mata torna-nos mais fortes. E acho que é o que tem vindo a acontecer ao longo do tempo, porque nós, há muito tempo que vamos lidando com esse tipo de concorrência que vai surgindo, e o que fazemos é, ou muitas vezes já estamos preparados para ela e concorremos diretamente, ou então rapidamente nos preparamos, porque eu acho que isso é uma das características das agências de meios, que é rapidamente se prepararem, se formarem e estarem disponíveis para oferecer esse tipo de serviços. Como é que nós nos diferenciamos desse tipo de agências ou até entre nós, como agências de meios? Eu acho que desse tipo de agências diferenciamos-nos logo à partida pelo conhecimento integral e transversal que nós temos de todas as áreas e das marcas com as quais trabalhamos. Nós trabalhamos a longo prazo com as marcas e, portanto, conhecemos muito bem as marcas e depois esse tipo de agências normalmente trabalham uma área específica. E eu acho que a vantagem que nós temos é a vantagem da integração.
portanto, trabalharmos todas as áreas em conjunto, que me parece que para o anunciante é muito mais vantajoso, mais então, desde os últimos anos em que a data é fundamental e que a agregação de toda a data é bom que esteja unida, um dashboard, uma plataforma, onde seja, que pode estar ou do lado do anunciante, caso tenha muitas fontes diferentes de onde essa informação e essa informação toda converge para essa mesma plataforma, ou do lado da agência de meios, que consegue reunir toda essa informação e acredito eu, prestar um serviço muito melhor para o anunciante. Eu acho que nós, mantendo nós o core business, aquilo que é o planeamento, a estratégia, o pensamento da marca, depois conseguimos juntar todas essas áreas adicionais e oferecer um serviço bastante, acredito eu, bastante mais completo do que cada uma das agências isoladas. Como é que nós nos diferenciamos entre nós? Eu acredito que tem, e eu defendo muito isto, que tem muito a ver com as nossas equipas. Claro que todos nós vamos dizer que a nossa equipa é a melhor, e eu acredito piamente que a minha é a melhor, todos vamos defender isso, e o ser o melhor tem a ver com a formação que nós damos a essas equipas, com a motivação que essas equipas têm, porque a formação tem que ser uma coisa constante, com a capacidade que têm de se adaptar a todas as tendências que existem, que vão existendo da mídia. Isto por um lado, as equipas que cada um de nós integra, e por outro lado, aquilo que são as ferramentas específicas de cada uma das networks. Todos nós temos ferramentas específicas, no caso da PHD é o Source, por exemplo, mas são ferramentas que nós desenvolvemos internamente e que nos permite diferenciar entre todas nós. E depois, e finalmente, e muito importante, relativamente àquilo que é a nossa diferenciação, acho que quem estiver melhor preparado para trabalhar a data, para trabalhar a analytics e para oferecer esse tipo de serviços em complemento a todos os anunciantes, estará também na frente. Exatamente. Acho que é a forma como nos diferenciamos. Alguém quer... Bom dia a todos. Eu acho que o caminho da transformação tem vindo a ser disputado ao longo de vários anos já. E eu acho que esse ponto é comum em todas as agências. Temos tentado todos responder de forma mais uníssona no que diz respeito ao conjunto de disciplinas, e esta integração que a Sandra fala, para mim, quando se fala em o aglomerado de todas as áreas, não é necessariamente só se falamos já de digital, juntando aos meios convencionais. A título de exemplo, no grupo IPG o que temos vindo a fazer é mesmo integrar áreas de maior aporte e de soluções e de oferta aos nossos anunciantes, que tem muito a ver já com a criatividade, com o design, com a produção, em cima de tudo o que é o pack de serviços e das soluções que nós temos, essas já mais conhecidas. Portanto, quando falamos em integração, a meu ver, este passo está a ser dado e honestamente tem sido talvez por aqui que nós estamos a tentar descortinar e perceber melhor se é aqui que está o resultado. Felizmente temos percebido que este conjunto de soluções traz mais matéria e mais sucesso, porque já não apresentamos só uma comunicação e uma estratégia assente nas melhores plataformas, mas sim complementando com o boneco que normalmente a agência de meios não tem esse capital, a não ser que trabalhe em uníssono com uma agência criativa. Portanto, este processo de transformação, esta fragmentação, para mim, passa muito por aí. Em termos de diferenciação, aquilo que temos vindo a desenvolver tem muito a ver com o discurso. Também não falamos de mídia. Nós somos agências de meios de comunicação, somos muito mais amplos do que o académico, planeamento, compra de meios e afins, mas na ótica nesta ótica de crescer toda a área, que agora perdi-me um pouco, mas toda a área que tem a ver com que foge um bocadinho ao planeamento e compra de meios, perdi-me mesmo. Todas essas áreas complementam. Sim, todas as áreas complementam-se, mas desviei-me porque isto é uma área que tem a ver com o tal discurso, com o mindset. Não necessariamente a ótica do falar de mídia, mas falar de negócio. Portanto, nós quando estamos presente em debate com a equipa de marketing e com os anunciantes e o que é que eles pretendem das suas marcas e quais são os seus objetivos,
nós tendemos a fugir à resposta básica do vai por este touchpoint ou por aquele. É muito mais negócio, saber o que é que o não faz dormir à noite, quais são as pretensões, os objetivos e construir uma mesma linguagem. Ver-nos como parceiros e como consultores e não como uma pura agência de meios, pura e simples. Portanto, esta linguagem de negócio depois transforma-se em algo muito mais valioso, porque percebemos quais são os conteúdos que existem, também percebemos qual é a mensagem, qual é o objetivo, e personalizando isto vai criar maior apetência para o consumidor no final a também procurar. Tanto no caso das marcas como no caso dos meios, a evolução e a inovação, a meu ver, está na mesma medida em que o consumidor procura cada vez mais conteúdo, personalização e experiência. Portanto, eu acho que, eu não sei se necessariamente se isto é diferenciador das outras agências, sei que no nosso grupo o discurso de falar de negócio é algo que está no nosso mindset e no valor que achamos que trazemos para cima da conversa. Talvez, não sei se posso só acrescentar aqui, o que a Sandra e o Pedro disseram é 80% praticamente, mas eu gostava de começar por agradecer a presença para estar aqui e gostava de agradecer também a sua pergunta, porque normalmente a pergunta é sempre o que é que as agências de meios vão fazer para se adaptar. E não é o que é que têm feito para se adaptar. E esquecemos de que, de facto, este trabalho que temos vindo a fazer, e aqui falo em conjunto, nos últimos 10 anos é absolutamente fulcral, ou tem sido absolutamente transformador daquilo que tem sido a indústria publicitária em Portugal. Nós temos vindo a adaptar-nos, obviamente, em função das necessidades dos nossos clientes, cada vez mais crescente, tendo em conta as necessidades do seu consumidor, e aquilo que temos todos vindo a fazer é, basicamente, reestruturar toda a estrutura essencial das agências. E, portanto, enquanto antigamente tínhamos uma estrutura com planeador de meios, que era o centro, praticamente, da nossa fábrica, hoje temos um conjunto de profissões que simplesmente, eu tenho disto vezes sem conta, e às vezes as pessoas têm dito que eu ando a repetir isto demasiadas vezes, mas é verdade, praticamente metade daquilo que são os nossos recursos humanos neste momento são profissões que não existiam há 10 anos atrás. Performance manager, web designer, etc, etc. E, portanto, o que acontece é que nós temos vindo cada vez mais a adaptar-nos àquilo que são estas necessidades, procurando, como é óbvio, chegar mais perto ou mais cedo que o vizinho do lado àquilo que são as grandes tendências e as grandes necessidades dos consumidores e aproveitando tudo aquilo que esta evolução tecnológica nos tem dado. Percebemos todos também, claramente, como o Pedro já disse, que há aqui um ADN que tem dois ramos essenciais, ou duas linhas essenciais. Uma delas é a data, e fala-se nela também já há vários anos, e outra tem a ver com a parte de conteúdos, com aquilo que provavelmente estaria mais associado à criatividade antigamente, mas que hoje em dia é uma criatividade muito baseada em conteúdos. Portanto, aquilo que as marcas pretendem construir cada vez mais são histórias, são diálogos com o consumidor que não terminem com a exposição de uma mensagem única num determinado momento. E nesse sentido, aquilo que nós, no nosso caso, temos vindo a fazer é basicamente num conceito que é público, que é o Havas Village, juntar num único edifício todas as disciplinas de comunicação. Portanto, como eu disse, dentro da mídia já tínhamos vindo a tentar juntar cada vez mais áreas, ligadas sempre à mídia, como a parte de performance, com todas as valências do digital, e de facto havia aqui a parte essencial do conteúdo e da criatividade que juntámos também há cerca de 2 anos e meio. E nesse sentido temos vindo a viver uma experiência riquíssima, que eu acho que tem largamente contribuído para acrescentarmos imenso àquilo que tem sido o nosso serviço e de facto dar aos nossos clientes muito mais num único sítio, com muito mais flexibilidade, muito mais rapidez, muito mais dinâmica. Ricardo, quer acrescentar alguma... Sim, eu acho que grande parte já foi dito. Gostaria realmente de dar aqui ênfase só a 3 ou 4 pontos e aproveitava só para recentrar a questão. A questão é colocada realçando a questão da fragmentação e a questão das agências especialistas. Como isto já foi dito, ou seja, isto não é nada de novo no nosso mercado. Já há mais de 10 anos que essa tem sido uma tendência que de ano para ano nós verificamos no mercado e eu acho que é uma tendência que veio, por um lado, dar uma riqueza muito grande aos serviços de marketing em Portugal, porque as agências especialistas têm essa particularidade de tornar a especialização em determinadas disciplinas algo muito mais marcante, não é uma novidade, ou seja, e tendo eu passado já
pelo lado das agências criativas, pelo lado do cliente, pelo lado dos meios e agora já nos últimos anos pelo lado da mídia, isto tem sido algo que acontece na cadeia como um todo. Por outro, a fragmentação. A fragmentação também é algo que não é novo, acontece e continua e continuará a acontecer de ano para ano. Estes dois pontos tornam um mercado cada vez mais complexo. E essa complexidade do mercado faz com que ou as agências conseguem andar à frente deste ritmo ou então ficam para trás. Eu acho, de uma forma geral, tal como foi dito aqui, e agora nesta última intervenção isso ficou também realçado, nós como agências não estamos a acordar para este tema agora. É algo que já o estamos a fazer há muitos anos, é algo que eu acho que nós como agências de mídia temos estado a trazer esse mercado para a frente, a inovar esse mercado. E pegando, não foi colocada, mas pegando na pergunta do painel se é um ano de arriscar ou um ano de defesa, a pergunta é uma pergunta que eu acho que a maior parte das pessoas espera uma resposta que é o ano de arriscar. Eu acho que é o ano da defesa. Defesa, mas no sentido positivo, defesa do nosso mercado. E a diferenciação, e eu não considero uma ameaça às agências especialistas, a diferenciação das agências com a integração, como nós todos que estamos aqui representamos, a diferenciação vem da consolidação realmente dessa integração. Conseguir olhar para este mercado, que é altamente complexo, e criar serviços simples para os nossos clientes. Na linha também do que foi falado da integração, no caso da Avas, a WPP também o fez há um ano atrás, estamos todos no mesmo edifício, e realmente o valor acrescentado que traz para os nossos clientes é enorme, ou seja, a proximidade das áreas da mídia com as áreas da publicidade e criatividade tornam uma oferta e a cadeia de valor muito mais próxima, muito mais integrada. A grande proposta de valor que o nosso mercado tem é realmente esta capacidade de integrar de forma simples. E isto é algo que eu diria que é a nova escala. Há uns anos atrás, a escala na mídia media-se muito pelo volume de investimento. Quanto mais se comprava, melhor condições se tinha. Eu acho que hoje em dia a nova escala é a escala de integrar de outra forma, a escala de ter mais dados, a escala de ter dimensão para sermos um parceiro dos media owners no primeiro instante, de desenvolver produtos em conjunto. Portanto, a nova escala, eu diria que é o grande argumento de diferenciação hoje em dia. Boa. Pegando nessa complexidade que referiste, para a complexidade do mercado, que torna também o vosso trabalho mais complexo e torna também o trabalho dos marketeers mais complexo, e a pressão que também existe hoje sobre os profissionais de marketing para entregarem cada vez mais entregarem resultados, não só resultados de marketing, mas resultados de negócio. Não sei se hoje o marketing é mais um marketing de conversão do que no passado ou não, mas é uma questão que também podemos abordar. Esta pressão que existe hoje sobre os marketeers para serem cada vez mais customer-centric e mais accountable tem aumentado muito. As agências de mídia, enquanto parceiros dos anunciantes, estão ou não preparadas para ajudar os seus clientes nesta tarefa de entregar mais dimensões do que aquela que há bocadinho falámos, que não é só já hoje a compra e o planeamento de meios. De facto, hoje a pressão também para os marketeers é muito grande, não é? Portanto, eu acho que também é um momento para estarmos, se calhar, mais juntos do que separados nesta matéria. Existe também uma discussão sobre o equilíbrio entre generalistas e especialistas. Quantos generalistas nós precisamos ter versus quantos especialistas, para não perdermos o foco no negócio e não só nos resultados de marketing, porque de facto hoje a pressão também é muito sobre resultados de negócio. E a questão é saber se de facto a Avas está ou não preparada para entregar estas outras dimensões de trabalho junto dos seus clientes. Sim,
Sem dúvida. Aquilo que penso que todos os grupos têm vindo a fazer, e no caso da Avas, é ou adquirir ou integrar várias áreas para darmos esse serviço full service, 360, etc. Aquilo que também temos vindo a assistir é que a importância do paid media hoje em dia não é aquela que era há 10 anos atrás, ou seja, houvesse o own media. E neste momento toda a parte own media, ou seja, toda a parte de plataformas, tecnologias, gestão de data, etc., tem uma importância fundamental. E, portanto, necessariamente que nós tivemos que, pouco a pouco, ir buscar todas essas disciplinas para ter à nossa disposição. E, portanto, relativamente a se as agências de meios têm à sua disposição isso, têm necessariamente que algumas optam por incorporar dentro da própria agência todas as áreas, outras optam por ter parceiros à sua disposição e outras optam por ter dentro da própria casa, ou seja, à sua disposição, mas dentro do mesmo edifício, que é o nosso caso. Mas sim, acho que de uma forma ou de outra, no nosso caso, temos neste momento já essas valências todas muito bem preparadas e estamos neste momento completamente preparados para dar aos nossos clientes esse serviço. Há muito mais pessoas envolvidas. É sempre um dilema engraçado, o dilema de se temos mais pessoas generalistas ou temos mais pessoas especializadas. Nós estamos cada vez mais focados, e os nossos clientes cada vez mais focados, como é óbvio, em medir o CPA final, ou seja, o custo por aquisição, sendo que antigamente íamos à parte final, ao last click, e dividíamos o investimento feito pelos last clicks, e hoje em dia já ninguém utiliza um modelo de atribuição last click, mesmo dentro do digital já ninguém o faz e, portanto, também o fazemos cada vez mais integrando tudo o que são canais de branding, porque no fim do dia o que os nossos anunciantes querem é saber, dividindo tudo o que investiram pelo total de clientes que ou entraram nas lojas, ou foram aos seus sites, ou etc., e compraram, quanto é que efetivamente nos custaram essas aquisições. E, portanto, nesse sentido, aquilo que temos vindo a fazer é preparar-nos para ter a certeza, em primeiro lugar, que temos a possibilidade de dar esse serviço e, em segundo lugar, a possibilidade de medir tudo isso e que temos na casa as plataformas essenciais e as parcerias certas para conseguir medir isso. No entanto, é sempre essencial e nunca deixaremos de o ter uma parte e uma componente estratégica e uma visão global e 360 que nos permita ter uma visão, não só 360, mas sobretudo a médio e longo prazo, que nos permita perceber que aquilo que estamos a fazer hoje em dia vai ter resultados muitas vezes no dia seguinte, mas também muitas vezes daí a um ano. E é preciso que continuem a existir recursos com esta visão estratégica, capaz de ligar todas as áreas, capaz de perceber e entender o essencial e o mínimo de todas as áreas, para que saibam exatamente saber como usá-las. Portanto, e essa é uma das, de facto, vantagens que as agências de meios têm um bocadinho relativamente a outras agências mais especializadas, como disse a Sandra há pouco, sejam elas de digital, sejam elas consultoras ou venham de onde venham, é de facto termos e sermos os únicos que têm uma relação próxima com os 6 meios tradicionais, e estou a chamar aqui ao digital um meio tradicional, e agora toda a parte tecnológica que está por trás disso. Ricardo, e os anunciantes têm ajudado neste processo, ou seja, eles próprios também têm muitos pontos de contacto onde recolhem informação que pode ser também potenciada no trabalho com a agência. Existe existe conexão ou desconexão entre o anunciante e a agência em relação às expectativas e em relação àquilo que é possível maximizar com a informação que ambos têm? De uma forma geral, eu diria que sim, até porque o interesse é comum, não é? Ou seja, na linha da questão de que até que ponto é que nós estamos preparados para todo este momento de tudo orientado a performance, não é? O anunciante é o principal interessado em que essa integração de informação funcione de forma que os resultados sejam cada vez melhores. Se bem que eu chamava a atenção aqui por um aspecto que é a palavra resultados ou performance normalmente está muito ligada a uma especialização da comunicação hoje em dia de campanhas muito orientadas à geração de leads e de performance. Eu diria que a performance no sentido lato é tudo aquilo que funciona. E no ecossistema complexo como nós temos, nós sabemos que o resultado melhor é quando nós conseguimos pôr este ecossistema altamente fragmentado, de vários tipos de meios, de várias disciplinas a funcionar, no sentido do resultado melhor.
muitos casos é a venda, noutros casos, como se dizia há pouco, é os resultados que virão no ano seguinte, mas talvez por ter estado muitos anos numa agência criativa que é a Ogilvy, o David Ogilvy dizia que a boa publicidade é aquela que faz a máquina registradora funcionar. Portanto, e esse é aquilo que, pelo menos na Mediacom, todas as pessoas quando se levantam de manhã têm esse mindset, que é, esteja eu a planear uma campanha de branding ou esteja a planear uma ação muito orientada à geração de leads, o que está por trás é sempre a mesma orientação, que é fazer a máquina registradora funcionar do lado do cliente. E nesse sentido, procuramos que a relação com o cliente seja uma relação que nos permita a confiança suficiente para termos a informação de negócio necessária à integração com as informações de consumidor e de mídia no sentido de montar as campanhas e o planeamento ser o mais adequado. Mas, de uma forma geral, a colaboração é muito grande porque o interesse é comum. Sandra, dada esta complexidade das equipes, porque tudo isto está mais complexo, portanto tem mais gente, como é que tipo de capacidade, que tipo de talentos é que têm vindo a desenvolver e se sentem a necessidade de ter interlocutores com competências semelhantes para poder entender o vosso discurso do lado dos anunciantes ou não? Que talentos é que têm vindo a adicionar às vossas... Que tipo de talentos têm vindo a adicionar aos vossos serviços? E se isso tem criado alguma tensão por falta de interlocutores do lado dos anunciantes para entender as vossas propostas? É um facto, sim. É um facto que cada vez todo este ecossistema está mais complexo e isso nos obriga, efetivamente, a ir buscar pessoas com características diferentes. Algumas das funções que há pouco o Rodrigo nomeava, obviamente que todas as agências estão a ir buscar esse tipo de funções. O que nós sentimos, e no nosso caso em concreto, estamos sistematicamente a criar novas unidades, ainda agora criámos uma nova unidade que tem a ver com data e com tecnologia, e obviamente temos que formar essas pessoas internamente. O que sentimos, por vezes, depende dos anunciantes com quem estamos a falar, é que nem sempre existe o mesmo nível de interação, de interlocução, ou existe. Quando não existe, acho que isso é uma boa notícia e é um desafio, portanto cabe-nos a nós preparar do outro lado, e neste caso estamos a falar do lado do anunciante, dar o tipo de formação que seja necessária, caso o anunciante obviamente esteja receptivo a isso, porque é a nossa obrigação como agências de meio estarmos sempre à frente e ajudarmos o anunciante também nesse crescimento. E portanto o que nós fazemos, como todas as agências, penso eu, é ir incorporando essas novas áreas e depois tentar ao máximo criar do outro lado essa interlocução ao mesmo nível quando ela não existe, porque por vezes existe e por vezes até acontece o contrário, é da parte do anunciante que nos são colocados mais desafios. Acho que não podemos generalizar, não podemos dizer que existe ou não existe, depende, cada caso é um caso. Não estamos todos ao mesmo nível, e isso fala-se muito na digitalização também dos negócios e da comunicação, mas a verdade é que quando se fala em digital, as empresas estão a níveis muito diferentes, é isso? Sim, eu acho que estão e eu acho que isso se nota, que as empresas estão a níveis diferentes. Como digo, quer seja do lado das agências, quer seja do lado dos anunciantes, cada caso é um caso. E o que nós fazemos do lado das agências é que nós sentimos a obrigação de estar sempre atualizados e por isso implementamos planos de formação contínuos dentro das agências. Nós sistematicamente, e eu acho que isso toda a gente já o faz e já percebeu que não é como antigamente em que se tirava uma licenciatura e a partir daí nunca mais nos preocupávamos com a formação. Acho que mesmo a nossa formação pessoal, nós temos que sistematicamente estar a evoluir, estar a formar-nos. E o mesmo fazemos dentro das agências. Existem inúmeros níveis de formação, desde aquela formação do dia-a-dia, formações que são organizadas e que são implementadas dentro da agência, no sentido de estarmos sempre atualizados e de ajudarmos ao máximo os nossos clientes a estarem também quando não o estão ainda. Mas sim, sentimos que ainda existe que em algumas situações existem níveis diferentes. Não mais atrasados, nem mais à frente, níveis diferentes. Pedro, e nesta entrega de cada vez mais serviços que é pedida às agências de mídia, é fácil monetizar essa entrega de novos serviços ou também isso é muito complexo?
Eu acho que esse ainda é o desafio que temos vindo a ter no que diz respeito à condição de quanto é que poderá custar um determinado serviço, nomeadamente quando é novo, qual é o valor que ele é percebido ter e, de alguma forma, o que é que implica do lado da agência em termos de scope para poder providenciar esse serviço. Portanto, a monetização é algo que muitas vezes nos agarramos ainda às performances, às eficiências e aos resultados para nos podermos apropriar daquilo que é a nossa cota-parte de contributo. Isto no que diz respeito à monetização, não sei, mas em relação aqui às perguntas feitas como um todo aqui ao grupo, esta última cota, eu diria que nós sentimos muitas vezes a necessidade de ainda andar aqui sempre a desmistificar digital e que é uma área que afinal também, como o Rodrigo diz, já é a sexta disciplina porque também já é tradicional e afins. O digital, de facto, não é uma área assustadora, já foi há alguns no tempo, porque era mais novidade, mas do lado de uma agência de mídia, se eu acho que há aqui uma vertente do mercado que está mais bem preparada para falar de digital, para falar de entrega e para falar de serviço, é exatamente a agência, porque felizmente é aquela que tem toda a componente de tecnologia e de expertise, nomeadamente em relação à data, temos a recolha dos dados, podemos trabalhá-los, os analytics, a conjugação destas variáveis com CRMs e com as bases de dados dos clientes para poder trabalhar uma sinergia de dados e entregar muito mais valor acrescentado. Portanto, mas isto tudo resume uma coisa, o tal negócio que eu há pouco comentei, portanto, qual é o objetivo de negócio, quais são os objetivos de vendas, mas para isto tudo há uma estratégia. E esta estratégia é sempre uníssona, é a convergência das disciplinas todas. Portanto, mesmo quando nós falamos aqui em talentos de várias áreas, de facto existem. As equipas que nós temos, que nós chamamos de client service, mais convencionais, não são equipas que estão dotadas neste momento para se falar de data ou de analytics. Claramente, ou formamos, como a Sandra diz, e convertemos determinadas pessoas, ou vamos ter que recrutar. Isto sim são áreas muito mais de business intelligence, de saber lidar com determinada especificidade. O search, performance, conversão é outra. Isto não é necessariamente, isto não é a mesma pessoa que planeia a televisão também. Portanto, a diferença é que juntamos agora este conjunto de pessoas na mesma sala, em brainstorm, para falar de uma estratégia em prol, obviamente, do objetivo de marketing e de comunicação do cliente, e muitas vezes incluímos até os clientes nesta estratégia. Porque hoje em dia, honestamente, fazer aquele trabalho de levar o resultado final ao cliente e ser, às vezes, um tiro ao lado, nós não queremos, não temos tempo para isso, e achamos mesmo que o mais correto é, se somos parceiros, vamos a jogo juntos. E juntamos toda a gente na mesma sala. Portanto, a colaboração entre equipas, cliente, meios, muitas vezes, e as agências é feita de forma muito mais regular e mais frequente do que era há algum tempo. Portanto, mais facilmente nós conseguimos ter uma linguagem comum e trazer destaque para aquilo que é o mais valorizado disto tudo, que é a marca chegar ao consumidor de forma muito mais customizada, personalizada e criação de experiências muito mais valiosas. Mas há aqui um ponto comum também no meio disto tudo, que é o conteúdo continua a ser rei no meio desta dinâmica. Posso só partilhar aqui uma experiência, por causa dessa questão de se a mesma pessoa deve fazer tudo, se devemos formar as pessoas para que pensem desde a estratégia até a implementação. Nós, como em tudo, hoje em dia testa-se, aprende-se, falha-se e fica-se mais forte e continua-se a fazer. E nós, obviamente, já testámos, e acredito que todos já o fizemos, essa situação em que formamos pessoas que sabem pensar desde a estratégia até fazer a implementação das campanhas, olhar para os resultados, portanto, fazer toda a parte de analytics. Portanto, já formámos pessoas transversais a esse nível. Depois tivemos um problema que essas pessoas, esses super-homens ou essas super-mulheres, também depois temos o problema da rotação das pessoas que existe, que é um problema grande nas agências. Já testámos, depois chegámos à conclusão que não era o ideal, porque na realidade uma pessoa que faz tudo de fio para fio, depois também não é suficientemente especialista em cada uma das áreas. Portanto, o que nós temos hoje em dia são pessoas dentro desta área core, como o Pedro dizia,
que obviamente são híbridas, são transversais a todos os meios, mas depois quando são necessárias áreas de especialidade, o grupo tem essas áreas portanto, que são comuns a todas as agências, onde aí sim estão pessoas, especialmente aquilo que são áreas de novidade, porque quando as áreas deixam de ser de novidade, então nós integramos-las nas agências. Por exemplo, o programático, que é uma coisa que se calhar há uns anos atrás era uma grande novidade. Hoje em dia para nós já é tratado como uma forma de compra que pode perfeitamente estar incluída dentro das agências. Então nós incluímos dentro das agências. Portanto, as áreas novas vão surgindo, nós criamos áreas específicas de especialização e durante os anos, até elas se tornarem mais comuns, mantêm-se assim isoladas e depois a seguir são integradas dentro das agências e fazem parte dos grupos. É a forma como nós fazemos. Já testámos N formas, acho que todos nós já testámos e o objetivo é sempre oferecer o melhor serviço. Rodrigo, obrigado, Sandra. A Sandra falava há bocadinho na necessidade das agências estarem sempre à frente para poderem, digamos, acompanhar a rapidez com que as coisas estão a acontecer. Num país onde os investimentos ainda estão maioritariamente concentrados num meio tradicional, como a televisão, mas sabendo nós que o futuro passa muito pelo analytics e pela automação, é fácil manter esta linha da frente sempre a testar o futuro e a experimentar o futuro quando ainda se tem grande parte do investimento e do pagamento às agências com base em meios mais tradicionais. Bem, fácil não será, claro. Não, fácil. Fácil seguramente que não é. É um desafio, como o Pedro referiu, de facto, monetizar estes serviços é um grande desafio para as agências. E falando, acho que vindo deste tema temos de falar necessariamente das consultoras e de facto eu acho que é um dos motivos porque as próprias consultoras podem até nem estar tão interessadas como se tem dito por aí a entrar no nosso negócio. É porque eu acho que eles também não sabem como é que vão depois eles monetizar a parte que eles ainda não fazem, integrada nas suas soluções. Ou seja, tipicamente nós vimos num modelo de FII em função do investimento publicitário e logicamente que fomos crescendo e dando cada vez mais serviço, aqui só em jeito de parênteses, a quantidade de serviços que nós temos é tão grande e muitas vezes a necessidade de justificar tudo é tão grande que nós, quando temos apresentações estratégicas, seja de new business, seja para clientes nossos, temos sempre um dilema enorme porque levamos sempre apresentações para 5 horas e não conseguimos muitas vezes sintetizá-las em apresentações de 1 hora. Mas sim, porque a nossa capacidade de research é tão rica, portanto temos tantos elementos, porque tudo o que a data nos dá e todo o histórico de campanhas, etc., nos dá, é tão rico que queremos sempre mostrar que temos muita coisa e depois e depois temos muitos meios para justificar. Portanto, antigamente tínhamos o Media Mix, o share por mês e depois o que é que fazíamos em televisão, a imprensa e tal. Hoje em dia temos... o vídeo funciona como um todo e, portanto, a televisão junta-se com tudo o que é digital, o YouTube tem necessariamente que ser visto em conjunto com a televisão e tem que ser medido de uma forma diferente, tem que haver um GRP audiovisual que seja único, já não faz sentido separar os meios que fazem, no fundo, que contribuem com o mesmo tipo de formato, etc. E, portanto, isto tudo é um desafio e, portanto, muitas vezes o que acontece é que nós temos necessidade de ter muito mais pessoas para o mesmo volume de investimento, o que faz com que necessariamente, e eu sendo aqui matemático, usando matemática simples, faz com que tenhamos o mesmo modelo de FII proporcional ao investimento, não chegue muitas vezes ou fique perto da ruína, entre aspas, para pagar de facto aquele modelo de serviço. E isto não é fácil, ou seja, porque implica nós termos que dizer aos nossos clientes que aquilo que tu me estás a pagar neste momento não chega efetivamente para eu pagar aqui, para eu vou ter que aumentar, o que para um cliente novo muitas vezes é mais fácil, para relações que têm alguns anos é mais complicado, porque tudo o que um cliente não quer ouvir é que nós lhes vamos aumentar o custo de serviço, não é? Mas, e portanto, aquilo que é um bocadinho o trabalho nosso, é mostrarmos que aquilo que estamos a construir em conjunto e que é uma necessidade vinda do próprio cliente, ou seja, aquilo que nós estamos a fazer não é para o nosso benefício, mas é sobretudo para podermos nós prestar um melhor serviço, requer tecnologia, requer pessoas, requer um nível de expertise diferente, requer, e tenho que dizer, pessoas que efetivamente
ganham mais, porque são mais procuradas, requer pessoas a quem nós vamos ter que dar algumas condições para permitir aqui alguma estabilidade, e nós sabemos que a procura que tem existido neste momento implica uma rotação grande das pessoas, e portanto tudo o que nós não queremos é pessoas que estejam durante 6 meses numa conta e tê-las a mudar passado 6 meses. E de facto isto tem acontecido, ou seja, as agências de meios têm sido e agora estamos aqui na cidade do futebol, têm sido autênticas academias de Alcochete ou cidades de futebol para muitos dos meios e de alguns anunciantes. Ou seja, nós nos últimos 2, 3 anos tivemos 4 pessoas a saírem para o Google. Temos outras pessoas a sair para os principais anunciantes e, portanto, se o Google, que é o grande gigante, e outros anunciantes grandes em Portugal e até a nível internacional, vêm às agências de meios e é aqui que vêm buscar os seus recursos, é porque, de facto, nós devemos estar a fazer alguma coisa bem, não é? É porque reconhecem que é aqui nas agências de meios que está neste momento, de facto, toda a capacidade para lhes poder depois também dotar internamente as suas equipas. Mas, portanto, é um grande desafio e é um desafio que não está acabado, antes pelo contrário, eu diria que está a começar. Tenho aqui alguns clientes, portanto, não posso dizer muito mais, mas pronto, é um grande desafio e acho que o Andy Main, que é o head da Deloitte Digital, disse há poucos dias, disse para pararmos de nos preocupar com a entrada das consultoras nas agências de meios, que não é claramente o negócio deles. E ele diz claramente, de uma forma muito direta, que porque é que eu hei de entrar numa área onde outros querem sair. Portanto, ele já percebeu que não é, de facto, na compra de mídia que está a rentabilidade, que é na parte depois de gestão de data, de consultoria, de adicionar serviços, etc. E, portanto, é isso que nós temos que encontrar, é uma forma também nós, para aqui precaver o nosso futuro, porque, de facto, não vai ser por aí o futuro das agências de meios, simplesmente monetizar aquilo que são os FIIs de gestão de serviço, vai ser, de facto, depois na parte de serviços, de consultoria, por aí fora. Só uma pequena nota para reforçar isto que o Rodrigo está a dizer, que é a monetização dos serviços é algo que eu acho que, quando discutida antes do tempo, vai dar sempre no mesmo, a uma não monetização dos serviços, porque ninguém quer pagar mais por algo que ainda não viu o valor. Portanto, eu acho que nos devemos todos estar concentrados na criação do valor e na demonstração desse valor. E eu acho que já estamos nesta fase do mercado, ou seja, pelo menos do lado da Mediacom sentimos isso, ou seja, sentimos que em alguns clientes que tradicionalmente a realização do valor que era entregue não estava representada no modelo de relação, hoje em dia isso está a mudar porque os clientes sentem a necessidade deste tipo de serviços, sentem o valor acrescentado que estes serviços têm e o impacto que tem nos seus negócios, e quando estamos neste estado, a monetização acontece. Ou seja, colocar esta discussão da monetização à partida é meio caminho andado para não chegarmos nunca a entendimento nenhum. Temos de nos concentrar a provar o nosso valor. E nesse aspecto, eu acho que, de uma forma geral, as agências de meios estão a dar os passos certos nesse sentido, porque neste ecossistema tão complexo, acho que estamos a criar muito valor para os nossos clientes, apesar de ainda estarmos num estado, se calhar, que ainda é primário de se realizar isso. Mas esse valor já está a ser criado de uma forma muito relevante. É por isso que falas em jogar à defesa, no sentido em que é preciso que as duas partes entendam muito bem o que é valor, o que é o valor do serviço e o valor entregue, conhecerem-se melhor e conseguirem trabalhar em conjunto para produzir o máximo, ou para entregar o máximo valor. É nesse sentido, mais do que arriscar em novas coisas, é perceber bem onde é que Quando está a eu digo criação jogar à de valor. defesa, não é no sentido de não arriscar em novas coisas, é jogar à defesa do setor que existe. Ou seja, nós temos realmente coisas no setor, em Portugal e em geral na nossa indústria, que a indústria e a cadeia de valor dos serviços de marketing são fundamentais na atividade do negócio dos nossos clientes. Portanto, o que nós temos que defender é esta cadeia de valor dos serviços de marketing. Temos que defender a integração entre o processo criativo e o processo de planeamento de mídia, temos que defender a criação de uma boa relação com os media owners, temos que defender uma relação de que os ecossistemas e os sistemas de medição entreguem o data necessário. Temos que defender tudo isso para poder ter uma cadeia de valor melhor. E isto só se consegue fazer arriscando, no sentido de inovar. Mas a palavra, quando eu digo de jogar à defesa,
defesa do setor, não no sentido de ficarmos parados, é no sentido de progredir no reforço daquilo que nós temos já como cadeia de valor de serviços de marketing em Portugal. Consolidar tudo isso. Numa cadeia de serviços também tão complexa, porque hoje há muitos players no meio daquilo que é o serviço que vocês entregam, há muitos intermediários, não é? Ou há muitos intervenientes, mais do que intermediários, também intermediários. Há muitos intervenientes. Mostrar esse valor, numa altura em que se tem falado muito em transparência, mostrar esse valor, porque numa altura em que há tantos intervenientes no processo, demonstrar esse valor e mostrá-lo aos clientes é um processo fácil. Tem-se falado muito em transparência. Como é que vocês têm visto essa discussão? A transparência é algo que, desde que se fala em mídia, sempre soube essa palavra está em cima da mesa em discussão. O que eu coloco é que a transparência, para ser discutida, ela tem que ser discutida no sentido totalmente abrangente. E nós sabemos, por exemplo, nas plataformas, o peso que as plataformas têm no nosso ecossistema, e as plataformas hoje em dia são o sistema mais fechado que existe, é o sistema que menos transparência traz ao mercado. Portanto, eu acho que a transparência é fundamental no sentido da relação em cada uma das peças, neste caso agências de meios com os seus clientes, mas todos nós devemos exigir, mais uma vez, a transparência na totalidade da cadeia de valor. E nesse aspecto é algo, como representante de uma das agências de meios e na defesa dos interesses dos clientes que represento, preocupa-me a falta de transparência que as plataformas têm e o peso que elas estão a ganhar no mercado. Mas não sei a opinião dos meus colegas em relação a esse tema. Sim, eu acho que aí estás a falar da transparência nos dados que eles nos passam. Eu acho que a Manuela estava a falar na transparência. Não sei se seria a falar na transparência. Nos dados e em tudo, ou seja, certo. na medição. Eu acho que tudo. Eu concordo com o que o Ricardo disse. Eu acho que a transparência é fundamental e tem que se evoluir no sentido de cada vez essa transparência ser mais clara. E que acho que grande parte dos contratos, à partida, salvaguardam que essa transparência deve ser garantida. Isto por um lado. Por outro lado, o facto de, querendo nós ou não querendo, cada vez mais os investimentos nestas plataformas internacionais são maiores e, portanto, logo à partida são plataformas com acesso de todos, onde é fácil perceber-se que existe transparência. Portanto, esse acesso é não só das agências, como dos anunciantes. Portanto, acho que isso é mais um ponto que vem adicionar à questão da transparência. Por outro lado, concordo também com o que o Ricardo estava a dizer, que temos que então ver a transparência de uma forma mais alargada e podemos falar, por exemplo, na questão dos FIIs ou das comissões de agência que nós praticamos. É comum, muito comum, esses FIIs serem muito batidos, o que faz parte, e é comum, por exemplo, só para dar um exemplo mais concreto, por exemplo, um FII de compra programática não ser entendido porque que um FII de compra programática ou porque que os FIIs na área digital são mais altos. Eu acho que às vezes basta fazermos um exercício e pensarmos um bocadinho. Se nós estivermos a falar, eu agora vou falar de FIIs meramente exemplificativos, por exemplo, de uma campanha, num meio como, por exemplo, a televisão, onde poderíamos falar em que aplicamos, por exemplo, um FII de 2%. Uma campanha de 100 mil euros teria um FII de 2 mil euros e demora X tempo a executar. Nós, quando estamos a fazer, por exemplo, uma campanha de compra programática, normalmente não estamos a falar de uma campanha de 100 mil euros. Estamos a falar, iríamos, por exemplo, uma campanha de 10 mil euros, que demora o mesmo tempo exatamente a executar. E, portanto, muitas vezes com pessoas que, como o Rodrigo referia, que têm, pelo facto de serem mais procuradas e estarem sujeitas a maior rotação, muitas vezes têm ordenados mais altos. Não é? Portanto, estamos a falar, imaginem 3 horas para uma campanha de televisão com um FII de 2%. E estamos a falar das mesmas 3 horas para uma campanha de compra programática com um FII que não pode ser também de 2%, porque o investimento são 10 mil em vez de 100 mil. E o tempo é o mesmo e as pessoas são mais caras. E por isso, eu acho que tem que haver esta abertura na conversa e não se questionar, quer dizer, deve ser questionado, mas deve ser conversado e deve ser entendido também do lado dos anunciantes porque determinados FIIs têm que ser mais altos, e têm mesmo, porque demora mais tempo, portanto são tempo das pessoas às quais são alocadas, e eu acho que se deve
Eu também já estive do lado do anunciante e colocava as mesmas questões, e acho que o mercado deveria evoluir para cada vez essas conversas serem mais abertas e da parte dos anunciantes haver também mais flexibilidade para perceber que algumas situações os FIIs têm que ser mais altos. Eu percebo também o outro lado, porque claro que o que se quer sempre, e vivemos neste mundo em que quer tudo gratuito, temos muita coisa gratuita e rápida e por aí fora, eu percebo também esse lado, mas depois para que as coisas funcionem, porque acho que os anunciantes têm todo o interesse em ter bons recursos a trabalhar as suas marcas. Não é? Todos ganhamos com essa forma de pensar e de agir. Já que se toca no tema da comissão, eu hoje em dia confesso, apesar de ter uma série de clientes que continuam a ter um modelo de comissão, eu não entendo como é que ainda se tem modelos baseados em comissão. Eu, se fosse cliente, não queria modelos baseados em comissão. Sim, mas não é justo, devem ser para aí 90%. não é justo para o lado do cliente, não é justo para o lado da agência, porque não faz sentido no dia 2. Confesso, estou um bocadinho... Como? Pensava que já estavam cada vez mais no fim os Não, mas a continua. comissão de comissões. Estamos a falar da mesma coisa quando falamos de FII ou de comissão de agência. Não, quer dizer, eu FII entendo numa lógica quando se calcula... FII fixo. Não, quando se calcula o tempo de trabalho e se termina um FII. Agora, Percentagem sobre os mas investimentos. ainda há uma série de clientes que se trabalha com base em comissão. E isso é a coisa mais injusta para todos os lados. Como já aqui acabamos, mas a maioria... como vimos aqui por aquilo que disse. Sim. Só para terminar, porque eu tenho este compromisso de não ultrapassar tempo. Enfim, agora nesta última pergunta podem acabar por dizer aquilo que Rodrigo querias dizer, mas só para encerrar eu ia pedir a cada um de vocês depois que nos dissesse o que é que para cada um de vós são os 3 grandes desafios para 2019. Não ia ser aqui um bocadinho provocatório, porque discutimos sempre isto em público e tal, mas depois quando chega a altura dos pitches acabam sempre por vir comissões que nós não acreditamos. Mas pronto, eu diria que, indo aqui mais ao tema central, e estamos na conferência do marketing, e portanto eu diria que nós, até se calhar o ano passado foi um ano muito focado em on-media, em SEO, etc. Eu acho que este ano vai continuar. Mas eu acho que há aqui o fenómeno do influencer marketing e acho que vai evoluir, ou seja, vai deixar de ser simplesmente giro termos a pipoca mais doce a falar bem da nossa marca num post. Acho que vai evoluir muito como nós entendemos no nosso grupo que deve evoluir e que passa por um equilíbrio muito grande entre aquilo que é a componente qualitativa que dão esses influenciadores e a componente quantitativa, porque, e mais uma vez é aí que depois entram as agências de meios, que é quanto é que isso custa tudo e quais os influenciadores a selecionar, e entre os macro, os micro e os nano, por aí fora, portanto, quais é que influenciam melhor, mas depois quais é que têm cobertura, e portanto no fundo a mesma praticamente regra ou metodologia que nós utilizávamos, a imprensa, neste meio. Portanto, eu acho que vai evoluir, vai ser um ano que vamos ter aqui muitas novidades. Mais uma vez é um ano em que vamos entrar agências de meios, entram agências de ERP, entram agências criativas, entram... Meios, porque os influencers são mais um meio. Meios também, exatamente. Acho que é um ano que vai evoluir muito em termos de conteúdos. Nós começamos a ter projetos em que, de facto, praticamente não temos a criatividade dita no seu sentido tradicional, utilizamos cada vez mais conteúdos e acho que esses são alguns dos grandes desafios. Em termos de agências de meios, eu acho que vai continuar a ser o grande desafio do uso da tecnologia, da parte analytics, data, aquilo que lhe quisermos chamar, e tenho a certeza que hoje vai ser um tema debatido em todo o painel, em todos os painéis, e portanto esse vai ser um grande tema. E aqui, tudo aquilo que já falámos um bocadinho, principalmente a monetização deste tipo de serviço, etc. Acrescentando aos desafios do Rodrigo, que acabam também por ser, obviamente, os meus, mas tentando aqui personalizar um bocadinho mais. Para mim, os grandes desafios vão ser a questão da retenção dos talentos e toda a formação que está associada a essas pessoas que nós formamos e depois já percebi que muitas vezes não há forma de assegurar, porque está no seu ADN e pronto, e é mesmo assim, faz parte, querem outras experiências, essa retenção de talentos e como mantê-los, associada a toda essa componente da formação. Por outro lado, a questão da monetização dos serviços, como já falámos, e da cada vez maior transparência por todas as partes. E, por fim, é um tema que me preocupa e que nós não falámos aqui hoje neste debate,
mas no caso da Network da PhD é um tema que é muito abordado, que tem a ver com questões da inclusão e com questões da saúde mental das pessoas e temas como o burnout e portanto, todo esse tipo de temas. É um tema que me preocupa muito, porque o que eu vejo são equipas esgotadas, muito cansadas, com muita exigência da parte dos anunciantes e que eu acho válida. Mas penso que da parte das agências, ou dos empregadores neste caso, tem que haver também essa preocupação. Nós, no nosso caso, comemorámos, por exemplo, o Dia Nacional da Saúde Mental, temos um número de telefone para o qual é possível ligar se detectarmos que algum dos colegas está em estado... acho que já foi usado bastantes vezes. Sim, e tentamos incutir algum tipo de medidas para aliviar essa tensão e para tentar ter um maior equilíbrio entre aquilo que é a vida pessoal e a vida profissional do amor palmatória, que acho que não estamos ainda nesse equilíbrio, mas isso é uma preocupação que eu tenho e que eu acho que é importante, manter a nossa sanidade mental. Exato. Só para dar continuidade e reforçar este último ponto das pessoas, é para nós uma das prioridades, não é só este ano, ou seja, o mantra da Mediacom de há muitos anos para cá é People First, Better Results, ou seja, e fazemos de uma forma muito séria no sentido de apostar no talento, de encontrar formas de vivermos melhor a nossa vida a trabalhar e, acima de tudo, de ter realmente a equipa com a motivação necessária para poder servir cada vez melhor os nossos clientes. Portanto, o tema das pessoas é um tema fundamental. Do ponto de vista da oferta de serviços, e vou-me repetir, claramente a contínua aposta na tecnologia, na inovação, nos dados, é fundamental estarmos à frente do mercado se quisermos ocupar as posições de liderança que são aquelas que nós ambicionamos, e há uma aposta muito grande no branded content, porque acreditamos que o branded content faz sentido no ecossistema que nós temos atual, mas todos nós sabemos que o e-commerce é algo que vai dar um salto muito grande no próximo ano. Acreditamos e acreditamos que o efeito que o branded content tem no e-commerce será algo fundamental para nós como agência apostarmos cada vez mais. Pedro, mais algum desafio que consideres que 2019 vai trazer para as agências? Sim, mas antes queria 30 segundos para falar do tema transparência, se me permite, é mesmo 30 segundos. Só por isto. Eu acho que o tema de transparência normalmente tem uma conotação negativa. Eu não vou falar de FIIs nem de comissões. Para mim, transparência é talvez o termo mais opaco que existe, porque eu estou convicto que todos nós somos altamente compliant. Temos regras, temos políticas internacionais. A transparência não remete-nos sempre para será que há imagens que não estão a ser partilhadas, etc. Esse para nós nunca deverá ser o ponto de conversa. A conversa é o serviço que nós entregamos, o valor acrescentado que trazemos e quanto é que isso vale. E depois conseguimos ou não ser remunerados como tal. Se isso é que se chama transparência, é isso que fazemos todos os dias. Quando se fala em provas e demonstrações de valor, fala-se performance, fala-se resultados e fala-se da apropriação de um determinado valor. Isso para nós maior transparência é impossível. Portanto, não é se estamos a caminhar, se as comissões devem ou não existir, é aquilo que acreditamos ser correto. E desde que o anunciante assuma isso como aquilo que é correto remunerar, então a transparência para mim é essa. Tudo o resto, como digo, é turvo e opaco porque tem muitos contornos. Em relação aos desafios, há vários desafios. Um deles, que eu acho que é comum a todos e o que temos sentido de alguma forma, é o turnover, a rotatividade das pessoas tem sido grande, nomeadamente em disciplinas mais recentes e mais procuradas, como a área de conversão, de performance, search, social e afins, são miúdos ainda pouco fiéis e rapidamente, tanto estão cá como estão lá, mas a verdade é que nós formamos, investimos neles, estão connosco um ano e a seguir procuram novos desafios ou novas oportunidades, mas isto tem impacto, não é? Porque cria-se relação com as marcas, cria-se expertise, cria-se uma entrega que depois nós temos que mudar tudo e voltar novamente ao júnior e fazer crescer, e os clientes muitas vezes sentem isto e não é o mais pacífico de tudo. Portanto, a retenção
Cassandra, foste tu que começaste por falar, para mim é relevantíssimo. A agilidade, a capacidade de manter agilidade e rapidez e fluidez na nossa resposta e na nossa entrega está acima de tudo, porque neste universo que trabalha tantas dimensões e tantas disciplinas, conseguir ser rápido, célere e ágil é um ponto que para nós é fundamental continuar a praticar. Obrigada. Eu peço uma grande salva de palmas para os 4 profissionais aqui. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês.